Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos estudar a lição de número 9, cujo título é A Salvação Ofertada por Jesus Cristo. Nós vamos ver nessa lição o que diz respeito principalmente ao aspecto da escolha, da eleição de Deus pelo homem. A eleição trata-se da vontade soberana de Deus, que escolheu salvar todos aqueles que, pela fé, aceitassem a Jesus Cristo como seu Salvador, crendo no poder do sacrifício de Jesus e aceitando esta oferta de salvação que Deus estava fazendo. Nós vimos na lição passada que o homem rompeu a comunhão com Deus e Deus foi quem tomou a iniciativa de restaurar a comunhão com o homem. Aqui nós vamos ver também que Deus tomou a iniciativa de ofertar a salvação a todos os homens e a todos aqueles que receberam essa oferta, Deus os elegeu para a salvação. Primeiro que quando falamos de eleição, nós percebemos que a Bíblia vai falar de eleição tanto no sentido individual, pessoas sendo elegidas para alguns casos específicos e também para a salvação, e vamos ver também eleição no sentido corporativo, nações sendo escolhidas, como o caso de Israel, para fins específicos, e também a igreja como o organismo vivo sendo eleito para a salvação. E percebemos então como isso vai acontecer. Primeiro que a Bíblia vai dizer que aqueles que Deus dantes conheceu, Romanos capítulo 8, verso 29, ele diz que ele os predestinou para a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Veja que ele está dizendo que ele conheceu antecipadamente essas coisas. Assim também o apóstolo Pedro, na primeira epístola, vai saudar os crentes a quem ele escreve a sua carta, dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus. Então, percebemos aí que a eleição ela ocorreu no momento em que Deus proveu o plano da salvação. Se a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, lá, quando o Cordeiro foi morto, a eleição também foi feita. E por quê? Porque Deus anteviu, por sua presciência, todos aqueles que creriam em Jesus Cristo e o receberiam como seu Salvador. E então, vendo essa decisão que todos tomariam, Deus elegeu para a salvação em Jesus Cristo todos aqueles que ele de antemão viu que teriam fé. Isso aconteceu no momento único da elaboração do projeto da salvação. De maneira que, como ninguém pega Deus de surpresa e ele sabe de todas as coisas antecipadamente, a eleição foi feita àqueles que ele dantes conheceu. E isso, estou falando de eleição individual. Mas Deus elegeu para a salvação em Jesus Cristo todos aqueles que nele iam crer. E esse grupo dos que iam crer em Jesus Cristo é que formou a igreja. Logo, quem foi eleito para a salvação? A igreja, que é o corpo místico de Cristo. Ou seja, todos aqueles que estão em Cristo é que foram eleitos por Deus. E ele já saberia quem seriam esses que o aceitariam, porque Deus conhece tudo antecipadamente. E elegeu em Cristo aqueles que iam de ser salvos. Alguém já usou uma figura muito interessante falando sobre a ideia de um navio que sai do porto para um destino e todos os que estão dentro do navio estão predestinados a chegar ao destino porque estão no navio. Se alguém estiver fora do navio, simplesmente não vai alcançar o seu destino. Assim é a eleição. Deus elegeu em Cristo os que iam ser salvos. Só serão salvos os que estiverem em Cristo, e ele conheceu isso antecipadamente. Com a eleição,
nós entendemos que o homem também é responsável por sua ação, porque Deus oferta a salvação, a graça é provida por Deus para que esse homem aceite, e essa graça vai gerar a fé. O homem, o que pode acontecer aí é dele rejeitar a oferta da salvação. João capítulo 8, Jesus vai dizer àqueles fariseus que estão criticando, dizendo que eles examinam a Escritura porque julgam que as Escrituras apontam para a vida eterna. E as Escrituras testificam de Jesus Cristo. Mas no verso 40 ele diz assim: e não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, eles sabem que a Escritura conduz à vida eterna e aponta para Jesus, mas não quer ir a Jesus para receber a vida eterna. É essa a ideia. A salvação se dará por meio da graça e por intermédio da fé. Ou seja, a graça oferta a salvação, mas aqueles que creem é que são salvos. O apóstolo João vai dizer que são eleitos aqueles que creem em Jesus Cristo. E, portanto, o arrependimento é a demonstração de fé que vai marcar a ideia de um pecador reconhece que é pecador, aceita a oferta de salvação, arrepende-se dos seus pecados e por fé recebe essa salvação. Logo, uma coisa está diretamente relacionada à outra. E quando essa fé, que é provida pela graça de Deus, gera no coração do pecador a salvação, e aí ele vai então receber uma nova vida. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e agora ele nos vivificou, ou seja, ele nos deu uma nova vida, que é o que a Bíblia chama de regeneração. É uma vida nova, porque a vida espiritual para um espírito que estava morto e que agora foi vivificado. E o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, pela obra da eleição, Jesus separou aqueles que creram nele para ser salvos e deu vida nova a todos esses, gerando uma nova criatura, uma regeneração, sendo de novo gerados, diz o apóstolo Pedro, para uma nova esperança, que é a salvação em Jesus Cristo. Assim sendo, todos aqueles que foram eleitos foram também regenerados, porque pela fé receberam a salvação ofertada por Deus, por intermédio de Jesus Cristo e por sua graça. Graças a Deus, porque Ele nos elegeu, nos alcançou, e os que creem em Jesus Cristo são salvos para receber de Deus a vida eterna. Deus nos abençoe. Até a próxima lição, se Deus nos permitir.